Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação natural por efeito chaminé. O efeito chaminé ele pode ser compreendido como a movimentação do ar devido à diferença de temperatura entre o ar que está em um ambiente e o ar que está externo a esse ambiente. Essa figura vai nos ajudar a compreender como esse efeito pode funcionar. Então nós temos aqui um galpão, onde nós temos algumas aberturas laterais, uma mais alta, uma mais longa desde o piso, chamado aqui de porta, nesse caso está representando uma abertura de porta, e aqui uma abertura de janela. Nós temos externamente uma temperatura do ar atmosférico que é inferior à temperatura do ambiente interno, ou seja, do ar que está interno a esse ambiente. Esse ar mais aquecido, ele vai ter uma massa específica menor e ele vai tender a subir. Ou seja, como ele vai estar menos denso ou mais leve, ele sobe, tendendo a escapar. À medida que ele sobe, aqui é gerada uma pressão negativa, e essa pressão negativa em relação à pressão externa, e essa pressão então negativa, essa diferença de pressão vai promover um succionamento, um escoamento de fora para dentro, de forma a preencher esse ambiente que foi esvaziado, entre aspas, pelo escoamento dessa primeira massa de ar quente. E esse movimento então vai acontecer continuamente à medida que essa temperatura é maior do que a temperatura externa. Então esse ar quente é aquecido pelas pessoas, pelas máquinas, pelos processos que ocorrem aqui dentro. Ele vai subir, nesse movimento ele gera uma pressão menor nessa região do que a pressão externa, e essa diferença de pressão então promove o escoamento do ar externo para o ambiente interno, fazendo então com que haja um escoamento de fora para dentro. Esse é o efeito chaminé. E é exatamente, trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, talvez para um fenômeno bem mais próximo de nós, é o que a gente pode perceber na chaminé de uma churrasqueira, por exemplo. Por que os gases, a fumaça ali do carvão, os gases da combustão sobem? Exatamente porque eles estão a temperatura mais elevada do que o ambiente externo e, por consequência, ele vai subir por ter uma densidade específica, uma massa específica menor, uma densidade menor. Ele subindo, ele vai gerar ali onde está a entrada da chaminé uma sucção. E por isso então que a fumaça não inunda, ou uma boa churrasqueira deve impedir que a fumaça se espalhe pelo ambiente e saia apenas na porção superior, exatamente porque há esse escoamento. O ar frio, o ar de temperatura mais baixa, é succionado e ajuda a fazer a tiragem da chaminé. E assim como na chaminé da churrasqueira, quanto maior a chaminé, melhor a tiragem, esse mesmo efeito vai acontecer na ventilação natural. Quanto maior a diferença, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais à frente, quando analisarmos a equação, mas já antecipando, quanto maior a diferença entre a região de entrada e a região de saída, melhor vai ser a tiragem, ou maior vai ser a vazão de ventilação. Então esse escoamento que é gerado em função da diferença de temperatura vai gerar um perfil de pressão interna que vai promover exatamente o efeito chaminé, ou o escoamento do ar atmosférico externo para o ambiente interno. Para nós compreendermos como que isso acontece, a gente tem aqui um modelinho que vai nos ajudar. A gente tem então esses vetorzinhos, essas setas estão representando a diferença de pressão entre o ambiente interno e o ambiente externo, e aqui a gente tem três condições. A primeira condição é considerando aqui nós temos o ambiente e uma abertura na parede na posição superior. Então aqui, como se a gente tivesse um galpão e lá na parte superior nós temos uma abertura apenas na parte superior. O que vai acontecer? O ar ambiente interno vai se aquecer, ele vai subir e ele vai tender a sair. Aqui, exatamente na saída, não existe diferença entre a pressão
interna e externa, porque ele está em contato, esses ambientes estão conectados. Mas como na parte inferior não existe abertura, porque a abertura está apenas na posição superior, aqui então vai ser gerada uma grande diferença de pressão, porque é como se a gente estivesse fazendo um vácuo, succionando realmente, sem permitir a entrada de ar atmosférico nessa porção inferior. Por isso, então, nessa região de baixo, a gente vai ter uma grande diferença de pressão. Vejam, essa setinha está representando como se o ar externo estivesse pressionando o ambiente interno. Naturalmente, aqui a gente vai ter o galpão, as paredes, a alvenaria ou a chaparia, que não vai permitir qualquer efeito ali de deformação, naturalmente, porque esse nível de diferença de pressão é baixo, não é suficiente para deformar matéria sólida. Mas, de qualquer forma, internamente, a gente vai ter uma pressão bem inferior à pressão externa, causando como se fosse esse efeito de vácuo. Se a gente, agora ao contrário, ao invés de termos a abertura na posição superior, tivermos a abertura na posição inferior, vejam que a coisa inverte um pouco. O efeito de aquecimento continua, porque os processos, as máquinas, as pessoas estão no ambiente, então esse ar ele vai se direcionar para a porção superior, só que agora ele não vai conseguir sair, e aqui nós temos a abertura fazendo o contato com o ambiente externo. Sempre que o ambiente externo está em contato com o ambiente interno, a gente tem uma equalização de pressão, mas vejam que, como o ar se deslocou para essa porção superior, todo o ambiente aqui está uma pressão superior no limite igual à pressão externa. Então não existe também escoamento, porque a pressão interna é maior do que a pressão externa, exatamente porque esse ar ele vai tender a se dilatar, como o volume está fixo, as paredes ali não se deformam, então a pressão sobe, impedindo qualquer entrada de escoamento de fluido, ainda que a pressão interna seja maior, porque a única posição que há contato aqui, a pressão é igual, e qualquer região acima, a pressão interna é maior do que a externa, impedindo o escoamento. Então, com essas duas condições extremas, em que a gente tem abertura em apenas uma das posições, fica fácil da gente compreender de forma bem segmentada os efeitos. Posição superior, a gente vai ter um ambiente com pressão inferior à pressão externa, mas como não tem abertura, não existe escoamento. E na posição inferior, a abertura na posição inferior, a gente vai ter uma pressão interna maior do que a pressão externa, o que também vai impedir qualquer escoamento para o interior do ambiente. E finalmente nós temos o que de fato é feito na ventilação natural, aberturas tanto na posição inferior quanto na posição superior. Então o que nós teremos é essa distribuição de pressões, ou distribuição de diferença de pressões entre o ambiente externo e o ambiente interno. Veja então que na porção superior, na porção inferior, nós vamos ter esse efeito aqui, porque de novo o ar vai se aquecer, ele vai tender a subir. Tendendo a subir, ele tende a gerar um vazio aqui, um vácuo, uma redução de pressão. Então a pressão externa passa a ser maior do que a pressão interna nessa região. Esse fluido aquecido ele vai se movimentar e vai ocupar essa região superior, aumentando a pressão interna. Se a pressão interna nessa região é maior do que a pressão externa e existe comunicação, então naturalmente existe o escoamento, e aqui nós teremos então a entrada de fluido pela porção inferior e a saída de fluido pela porção superior, caracterizando então o efeito chaminé. A gente vai ter um escoamento que é gerado devido à diferença de temperatura entre o fluido interno e o fluido externo, que gera por consequência um perfil de diferenças de pressão, e essas diferenças de pressões é que geram propriamente o escoamento chamado de ventilação natural por efeito chaminé. É importante destacar que a gente tem aqui uma região de transição entre pressão negativa e pressão positiva, que é chamada de zona neutra. Nessa zona aqui, as pressões vão ser equivalentes, à pressão interna e à pressão externa. Então, nessa região a gente não tem nenhum efeito, nem de entrada, nem de saída. Então, não adianta, qual que é o resultado, a conclusão dessa análise? Não adianta a gente colocar nenhuma abertura nessa região,
porque ela não vai contribuir com nada, porque por aqui não vai entrar e nem vai sair fluido.